Mas é isso. Estamos aí hoje para reagir ao Fernando Urich, que é um desses coaches de criptomoedas e investimentos que tem algum bom trânsito entre a direita liberal brasileira, entre essa direita mais liberal, se é que isso é possível, brasileira. E esse cara, que é, se eu não me engano, administrador de empresas, vem dando aí muitos pitacos na área da economia. E nesse vídeo especificamente que a gente vai reagir hoje, ele está reagindo, então é um react do react, né? Ele está reagindo àquilo que foi vazado na imprensa como o programa de governo do PT. Tá? E, bom, tem bastante coisa para a gente analisar. Eu vi 5 minutinhos do vídeo, tá? O vídeo tem 20 minutos, eu vi 5 minutinhos e, sinceramente, decidi fazer uma coisa diferente. Não assisti o resto do vídeo e vamos fazer um react de verdade, ao vivaço, como a galera gosta de falar. Né? Por quê? Porque eu não tive estômago para aturar. Eu pensei, eu já vou ter que aturar uma vez aqui, reagindo junto com vocês. Não vou assistir isso 2 vezes. Beleza, gente? Bom, e eu acredito que dá pano para manga, porque eu também li, para comentar nas nossas tradicionais lives, o tal programa do PT. Então eu imagino mais ou menos o que ele vai falar, porque eu sei o que está no tal programa. E antes dele começar a falar, eu quero dizer o seguinte, como eu coloquei lá na live quando eu abordei esse assunto, a gente nem pode afirmar que isso de fato é o programa do PT, muito menos é um programa, tem ali uma carta de intenções a respeito de uma série de assuntos que podem configurar o esboço do que venha a ser um programa. Esse é o primeiro ponto, não tem ali nada muito explicado de como vai ser feito, é a natureza desse documento. Portanto, fazer conjecturas em cima de algo que não está dito é idealizar algo que não está dito para comentar em cima, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que esses programas de governo, e eu insisto nisso, dificilmente são cumpridos. E não é nenhuma questão de honestidade em cumprir ou deixar de cumprir. É uma questão de que, no nosso tipo de presidencialismo, as mediações dificultam a execução. Então, esses programas acabam funcionando muito mais como uma carta de intenções. De modo que a própria viabilização, por mais bem especificada que possa estar, na minha avaliação, muda muito pouco o resultado. E por último, antes da gente comentar, a gente sequer sabe se isso realmente é do PT. Documento vazado pode ser um balão de ensaio do PT, pode sequer ser do PT e ser um balão de ensaio para ver como que a mídia reage a esse tipo de coisa, ou pode ser sim um esboço de projeto do PT, mas de qualquer maneira, não me parece muito correto se fazer um vídeo analisando economicamente algo que sequer está explicado de forma mais objetiva, não apenas como um vazamento na imprensa. Mas ok, vamos lá, vamos acreditar que isso de fato é o programa do PT, pode ser de fato, e vamos principalmente utilizar isso para rebater alguns argumentos dos liberais em relação à macroeconomia. E esse é o intuito do React de hoje. Então bora lá, deixa seu like, né? Compartilha aí o vídeo com todo mundo e vamos ver como que se desenrola esse debate e vamos falar de macroeconomia. Então vazou o programa de governo do PT chamado de Reconstrução do Brasil Lula 2023-2026. Mas será que esse plano conseguiria reconstruir o nosso país? Pois então vazou o documento de reconstrução do Brasil, o plano de governo do PT, do Lula. E eu não vou esmiuçar os 90 itens que estão lá elencados nas 17 páginas do material. Eu vou me restringir à análise econômica das propostas de política econômica que estão lá neste plano. E claro que é muito importante a questão da corrupção, do inchaço do Estado, o aparelhamento do Estado, o uso da máquina pública para fins do seu projeto de poder. Aí, como é que a galera gosta de falar? A galera que analisa o discurso, ele tá envenenando o poço, né? Não é assim que a galera chama? É bonitinho, né? Mas é simples, na verdade, assim, ele nem tá abordando o assunto aí, mas ele já tá dando um briefing, vamos dizer assim, do posicionamento dele em relação ao PT.
corrupção, inchaço do Estado, aparelhamento, coisas que, por exemplo, estão acontecendo ad nauseam, né? Desde que o PT saiu, tanto com Temer e mais aprofundadamente ainda com Bolsonaro, mas eu sou capaz de apostar que aí ele não tem essas críticas, né? Essa crítica ela só serve quando é o PT que está no governo. Quando é o Bolsonaro trocando 4 vezes diretor da PF para blindar a família, tudo certo, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver. Mas é isso que ele está fazendo, ele está envenenando o poço. Vamos acompanhar. A militância que tomaria conta da educação, regulação da mídia, quem sabe que isso é acabar com a liberdade de expressão. Eu sei de tudo isso, mas o meu objetivo não é fazer análise política e cultural desses elementos, que, claro, são fundamentais e seriam agravantes em toda essa análise econômica, que é o que eu vou fazer no projeto do PT. Então, eu separei os principais pontos e eu confesso que, ao ler o documento, me deu uma sensação de déjà vu, porque é mais do mesmo. É mais do receituário que já foi testado no passado, pelos 16 anos de governo do PT, e que não deu certo nem no Brasil. Esse é o ponto. De fato, tem muita coisa ali que é mais do mesmo, mas não é mais do mesmo só do que foi feito no Brasil, é mais do mesmo nessa carta de intenções que não explica muita coisa, né? Do que foi feito no mundo inteiro, em todos os países que se desenvolveram, inclusive que deu certo no Brasil. Se a gente olhar o desenvolvimento do Brasil no período petista, por exemplo, no auge do período petista, no intervalo de 4 anos, o Brasil cresceu ali coisa de mais de 20%. Como é que nós repetimos isso de novo? Entende? Então dizer que não deu certo é, no mínimo, curioso, né? Eu também acho que tem muita coisa errada, mas esse tipo de gente me obriga a defender o PT. Porque aí a gente tem que esquecer as limitações, que é onde a gente critica, para apontar que, frente ao projeto liberal de Estado brasileiro, o que o PT conseguiu entregar é muito melhor. Basta a gente ver o que tem acontecido na nossa economia de 2015 para cá. Veja, eu corto em 2015 porque começa com o estelionato eleitoral da Dilma ali, com a nomeação do Levi e com o início do ajuste fiscal. Mas é de 2016 para cá que a coisa aperta ainda mais. E quanto mais medidas defendidas pelos liberais são aprovadas, pior a nossa economia fica. E quando a nossa economia esteve melhor, aí crescendo 7% ao ano, que nós chegamos a ter no período do PT, com um desemprego inferior a 5%, que os economistas liberais classificam inclusive como pleno emprego, o que estava sendo feito na economia é rigorosamente o oposto do que defendem esses liberais. Mas é engraçado, porque os países que esses liberais utilizam como referência não fizeram e nem fazem o que eles dizem que nós temos que fazer. É muito curioso isso, mas nós vamos discutir isso ao longo do vídeo. Bora lá. Que não dará certo em nenhum país que tentar implementar esses tipos de políticas. Mas é importante a gente falar sobre isso. Até quem quiser analisar mais a fundo o que eu já falei no passado sobre isso, eu vou colocar um vídeo de uma palestra que eu dei em 2012, numa rodada de palestras chamada Liberdade na Estrada, onde a gente andou por várias universidades do Brasil afora, e a análise que a gente fez à época era mostrando o que o partido estava fazendo, as medidas implementadas e quais seriam os resultados. E, portanto, a profunda recessão de 2014 até 2016 não foi obra do acaso. Aquilo realmente é tarefa de profissionais. Sabe, assim, eu não gosto de classificar dessa maneira. Tudo bem que nós tivemos um tombo muito forte ali nessa época, mas essa profunda recessão que ele falou ali, ela começou a ser vocalizada pela grande mídia muito antes de fato ela acontecer. Então, assim, a economia entrou num processo de desaceleração e invade, então, um pânico, tanto no Congresso, dominado pelo lobby, né, das grandes empresas, dos capitalistas, quanto na mídia, que é financiada pelos mesmos agentes. E aí, então, o Congresso passa a aprovar uma série de pautas-bomba que ainda vão dificultando qualquer reação da nossa economia, além, é claro, de uma sucessiva trajetória de erros do governo. Quais erros? Os erros de tentar aceitar a chantagem do mercado. Vejam, quando a economia desacelera, a Dilma nomeia o Levi para resolver o problema. E aí, ao invés de utilizar as ferramentas de Estado para sair da crise, começou a ser aplicado o receituário liberal. E sempre que o receituário liberal é aplicado, a economia piora. Aí sim nós vamos ter o agravamento maior da crise. Então, com as pautas bomba, a crise política e uma
política macroeconômica que ficou no meio do caminho, tentando agradar dois santos ao mesmo tempo. Então aí sim vai ser gestada essa crise. Mas mesmo assim é outra coisa. Não é comparável com os números da crise que nós estamos vivendo hoje, que não se fala nos mesmos termos, nem perto. Exigiu muito esforço de políticas públicas equivocadas, e é o que eu falo nessa palestra, e também vou colocar alguns links de artigos, né, depois na seção de comentários. Pois bem, eu separei aqui, até coloquei em apresentação, para destacar os trechos essenciais, e claro que um dos primeiros é a revogação da reforma trabalhista, como diz aqui no item 11, defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista. Ora, a reforma do Temer foi um avanço na direção correta, porque ela... Por quê? Eu quero ouvir. Por quê? Porque, né, se o desemprego não cai, por que ela foi melhor? Dinamizou e flexibilizou a legislação, portanto, favoreceu a contratação. Dinamizou, flexibilizou, tá, isso na prática significa o quê? Se o desemprego aumentou. A criação de emprego. E também favorece a criação de emprego. Que emprego que criou? Concretamente, funcionou? Nós tivemos aumento do número de vagas. O que nós tivemos, gente, foi o seguinte, foi um aumento da informalidade com a manutenção do desemprego. Então agora nós estamos passando por um outro processo. O desemprego cedeu um pouquinho, ainda está muito alto. Mas quando se bota uma lupa, o que aconteceu? Essa recuperaçãozinha ainda é de um emprego informal com uma renda insuficiente. Então veja, nós tivemos uma queda brutal da renda, que foi o produto dessa reforma modernizante, tá? Tivemos uma queda brutal da renda sem que houvesse recuperação do emprego. Então foi bom. Para quem essa reforma trabalhista? Essa reforma trabalhista ela serviu não para recuperar o emprego, mas para ser mais um fator em algo que foi central na política implementada pelos liberais, que é a diminuição do poder político da classe trabalhadora. Então você aumenta o desemprego e tira direitos da classe trabalhadora, colocando a classe trabalhadora numa situação de vulnerabilidade, onde ela se obriga a trabalhar por qualquer mixaria, se obriga a trabalhar em condições insalubres, com carga horária brutal, ou seja, você precariza ao máximo as relações de trabalho e aumenta, portanto, a margem de lucro da burguesia, mesmo que você sacrifique a massa do lucro com a retração da renda. Mas os nossos capitalistas optaram por isso, porque mesmo que na soma eles ganhem a mesma coisa, ou possivelmente até um pouco menos, eles assim preferem de medo do empoderamento da classe trabalhadora diante de melhores condições de trabalho. Foi para isso que aconteceu a reforma trabalhista. Porque ela não cumpriu o que prometeu. Ela não recuperou o emprego. Até porque não existe mágica. O emprego, gente, ele vai aparecer se houver dinâmica na economia com aceleração da demanda. O capitalista ele calcula os seus custos e ele não vai deixar de produzir se há demanda para vender. Ele vai incorporar o custo do trabalho, né, da força de trabalho, ao seu produto. Muito da insegurança com relação ao passivo trabalhista. Quem é? É isso que vai acontecer. Ele vai colocar todo o custo que for do trabalho em cima do produto, se houver demanda para ele produzir. Agora, se não houver, ele não vai contratar. E é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. Então é uma mentira grosseira que você, barateando o custo do trabalho, você aumenta os postos de trabalho. Você aumenta os postos de trabalho se recuperar a demanda. E veja, isso até não é nada revolucionário. Os próprios liberais, menos grosseiros, entendem essa dinâmica. Quem é empregador, quem empreende, sabe que no passado contratar alguém inevitavelmente significava um potencial passivo trabalhista logo mais à frente. Você está falando do passivo trabalhista. Sabe o que é esse passivo trabalhista logo mais à frente? Ele está dizendo o seguinte, depois se vocês quiserem assistir direitinho, prestem atenção. Ele está dizendo o seguinte, olha, a reforma trabalhista acabou com um eventual passivo trabalhista. Esse eventual passivo trabalhista que ele está falando é um argumento canalha. Sabe por quê? Porque está dizendo assim, olha, quando o empregador quiser colocar o trabalhador em condições subhumanas, quando o empregador
quiser expor o trabalhador a riscos, que ele possa sofrer um acidente, nós não temos essa justiça do trabalho para criar um passivo trabalhista. Entende a mentalidade escravocrata? É uma ideia de que o empregado tem que ser tipo um escravo. Sabe? Um escravo. É isso que tem que ser. Porque vejam, o empregador que respeita as regras, que paga tudo certinho, ele não tem surpresa nenhuma com passivo trabalhista. Jamais. Essa surpresa com passivo trabalhista que ele está falando aí é por quê? É porque os empregadores não recolhem FGTS, é porque os empregadores não pagam as devidas horas extras, é porque os empregadores não cumprem com a parte patronal. Aí quando o trabalhador se sente lesado ou é demitido, ele procura os seus direitos e ganha. Ou pelo menos ganhava. Agora ficou mais difícil com a reforma trabalhista. Então é golaço do PT dizer, se é verdade isso, que tem que revogar a reforma trabalhista, porque isso é elementar para o bem do Brasil. E vejam, não é uma questão de pensar em quem está empregando. Nós vamos pensar em quem está empregando e me interessa sim pensar em quem está empregando. O pequeno, né? O dono da padaria, da lojinha, do açougue, né? Esse emprega muita gente no Brasil. A maior parte dos brasileiros são empregados por esses pequenos burgueses, que a gente tem que pensar neles também, porque afinal de contas são classe trabalhadora. Agora, como é que nós vamos pensar nessa galera? Reaquecendo a economia. Se a gente eleva a demanda, esses caras vão contratar e vão ter condições, a menos que sejam canalhas, de pagar os direitos trabalhistas. Porque se forem canalhas, que tenham prejuízo na justiça. Ou senão que façam certo. Vamos aquecer a economia. E essa galera vai poder contratar, vai poder ganhar o seu e vai pagar o que tiver que pagar. Porque é isso que ele está falando em passivo trabalhista. E isso diminui o número de contratações. Era muito bom, entre aspas, para quem já estava contratado, porque era mais difícil demitir, mas é muito mais difícil para contratar. O importante são leis flexíveis, que assim dinamiza a economia. Leis flexíveis é um jogo de palavras para dizer sem lei nenhuma. É isso que ele está dizendo. Coisa que não existe em lugar nenhum. Agora ele vai falar dos Estados Unidos, quer ver? Existem economias pujantes, como a americana, onde o mercado laboral é muito flexível. Olha que filha da putagem. Por isso que o de hoje vai ser na base do ódio, cara. Primeiro, os Estados Unidos têm leis trabalhistas, sim. Né? Não como as nossas, mas tem. Outra coisa, existem pressões classistas por lá. Está crescendo muito o movimento sindicalista nos Estados Unidos. E principalmente, os Estados Unidos são uma exceção entre os desenvolvidos, mesmo que tenham leis trabalhistas, não tem tantas assim. Então ele pega uma exceção. Agora o que ele esquece, e isso é a filha da putagem, é o seguinte. Você pega um país desenvolvido com baixo nível de desemprego, historicamente. Aí, quando você tem uma classe trabalhadora com menores níveis de desemprego, você aumenta o poder político da classe trabalhadora, o que força, inclusive, melhores relações de trabalho. Agora você pega um país que nem o Brasil, que não dá para comparar com a economia dos Estados Unidos, e tira os direitos dos trabalhadores e vê o que acontece. Bom, é o que está acontecendo. Regime de semi-escravidão. Então o cara primeiramente, que né, não tem direito trabalhista nos Estados Unidos, tem sim, embora tenha menos que nos outros países desenvolvidos, depois ele ignora, né, o desemprego estrutural histórico dos Estados Unidos ao comparar com a economia brasileira. Então é um misto de desonestidade com burrice. E assim, novas vagas são criadas com muito mais facilidade. Mas, no caso da reforma do Temer, boa parte dela até foi esvaziada por conta da injustiça do trabalho, que não fazia valer... Olha só, isso não é um discurso de um moleque ANCAP de 14 anos. A injustiça do trabalho... Para algum lugar do mundo não tem injustiça do trabalho? Algum lugar onde se tenha mínimas condições não tem... Saca? É isso, cara. Então é pura ideologia. Algumas das propostas que estavam previstas na reforma. Mas, enfim, agora simplesmente revogá-la e trazer uma nova legislação com novas incertezas vai simplesmente trazer imprevisibilidade e se coloca no lugar de alguém que pensa em criar um negócio... Não, se coloca no lugar de quem vai trabalhar, porra! Quem vai botar um negócio vai contratar de qualquer maneira, se houver demanda. Ele não vai deixar de vender porque o outro vai lá e vai vender.
Então não é nessa galera que a gente tem que pensar. O que a gente tem que pensar nessa galera é o seguinte, olha, tiver demanda, meu velho, tu quer contratar, paga o que tiver que pagar. A gente tem que pensar em quem vai trabalhar, que é quem produz valor nessa sociedade. É quem trabalha. É quem carrega o piano. É quem de fato produz. Não é quem parasita porque tem capital. Tá? É nesse que a gente tem que pensar. E o pior não é pro próprio bem da economia capitalista. Eu não estou nem falando sobre uma ótica socialista. Estou falando dentro da lógica capitalista de produção. Tem que pensar no lado da demanda. Porque os liberais acham que a economia vai sair voando, puxando os próprios cabelos. É isso. Novas vagas e gerar emprego. Vai pensar duas vezes, porque com essa insegurança não vale a pena correr o risco. Saca? Ai, então, será que eu vou lá gerar emprego? É tipo assim, o capitalista tá parado de assim, eu não vou ganhar dinheiro, cara. Muito incômodo, eu não vou ganhar dinheiro, vou ficar aqui dormindo. Sabe? Como se a decisão de investimento fosse por causa desse tipo de coisa. Sabe que isso é pura ladainha, é puro papo que não tem pé nem cabeça, saca? É uma coisa assim, ó. Ele vai optar. Onde é que é mais rentável? Eu vou botar meu dinheiro nos juros ou eu vou partir para área produtiva? Vou produzir alguma coisa? Ou vou pro varejo? Ele vai olhar a rentabilidade. Ele vai olhar que tipo de negócio que ele quer botar e o que ele tem condições de botar, qual o know-how que tem, quanto de capital que tem para investir. E aí vai analisar as possibilidades de mercado com base em risco e com base em lucratividade esperada. É assim que qualquer pessoa pensa. Não, eu não vou botar um negócio por causa da legislação trabalhista. Saca? Nunca botou negócio nenhum para falar uma coisa dessas. É também um passo na direção errada, revogação da reforma trabalhista. Outro ponto que eu trago é o investimento público. Aqui no item 53, no dia seguinte: vamos assegurar a imediata retomada do investimento em infraestrutura, fundamental para a volta do crescimento e decisivo para reduzir os custos de produção. Concordo perfeitamente. Agora, como é que a gente faz isso? Retomaremos os investimentos públicos. Com que dinheiro? De onde virão os... Do Estado. Como todos os países do mundo sempre fizeram desde sempre. O Estado gasta, depois ele tributa, ele consegue fazer com que a economia gire e esse gasto é diluído na própria economia que cresce. Só que isso é elementar, é um. Saca? O Estado não precisa recolher tributos para gastar. Ele gasta. Se ele gastar mal, aí é um problema. Agora, se ele gastar bem, por exemplo, investimento em infraestrutura, que é sempre gasto bom, gasto em infraestrutura é investimento, é dinheiro bem investido. Então, olha, se ele vai investir em infraestrutura e vai produzir com isso criação de mercados, que é o que faz gerar o desenvolvimento e, portanto, aquilo que os liberais gostam, que é a poupança, tá certo, é daí que vai vir. Não existe desenvolvimento puxado por investimento privado. Tá? Isso é uma coisa que no mundo real não existe. Você pode pegar o livro do Eric Heine, né, Porque os países ricos ficaram ricos e porque os países pobres continuam pobres. Você pode pegar o mais conhecido lá do Rajon Cheng, lá o Chutando a Escada. Você pode pegar até os dados trazidos pelo Piketty lá no... que eu não gosto de indicar muito o Capital do século XX. Enfim, exemplos não faltam para demonstrar que a história do mundo é a história do investimento público que faz acontecer também o investimento privado. Não existe investimento privado sem investimento público, até por uma questão de matemática, que nem os liberais gostam de dizer, né? O déficit público é o superávit privado. Isso é uma definição, é uma identidade, saca? O déficit público é o superávit privado. Então, não há superávit no setor privado sem déficit público. Isso é elementar, sabe? É isso que me indigna com esses vendilhões aí. Recursos para financiar esses investimentos. O investimento privado também será parte fundante da reconstrução do Brasil, deveria ser a principal, e será estimulado por meio de créditos, concessões, parcerias e garantias. Eu confesso que eu sempre fico receoso quando eu vejo a palavra estímulo vindo do governo, porque isso significa o governo tendo que subsidiar crédito. O ideal seria garantir um ambiente propício, atrativo para o investimento da iniciativa privada. Um ambiente atrativo para investimento da iniciativa privada é um ambiente onde a iniciativa privada prevê que vai haver desenvolvimento. E isso só acontece com investimento público. Por exemplo, por que a China atrai tanto investimento? Né? Bom, ela atrai tanto investimento porque o Estado gasta na construção de mercados. É assim que funciona. Subsidiar
o desenvolvimento da economia é algo que acontece rigorosamente em todas as economias do mundo. Então isso que ele está falando, eu tenho muito medo. Você tem muito medo do quê? Você não gostou da maneira como a Alemanha se desenvolveu? Como a França, como a Inglaterra, como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Austrália, como o Canadá? Você não quer fazer a mesma coisa? Eu acho que aí não dá. Tipo, nós vamos inventar algo diferente aqui e vai dar certo, é isso? É isso que esses caras defendem. E é por isso, porque na verdade a lógica é a seguinte: quem banca a estrutura desses caras lucra com a nossa miséria. Saca? É um setor de bancos ligado à estrutura rentista brasileira, que funciona muito bem justamente pela pauperização das opções de investimento na economia real, e, por outro lado, um setor agroexportador, né, que também está nas bolsas de valores e se mescla com tudo isso porque tem muito capital em função daquilo que exporta. São setores que não dependem do nosso mercado interno, então eles estão cagando para o nosso mercado interno. Mas o desemprego está em 15%. Tipo, dane-se. Dane-se. Pô, o desemprego tá em 15%. Então dá para contratar a galera aí pagando R$ 500 por mês, que a galera tá matando cachorro a grito. Vai pegar qualquer coisa. É até bom isso. Entendeu? E aí vamos vender bugiganga aqui para uma meia dúzia de miserável. E quem tem grana, aí vai consumindo alto padrão, que sempre foi a característica do Brasil estrutural, né? Que mudou um pouquinho no período do PT. Que essa galera malha. E malha justamente por causa disso. O ódio que essa turma tem do PT, que ele começou o vídeo dele lá, e é isso que me indigna e me obriga a defender o PT, não é em relação aos erros do PT. É em relação aos acertos. O ódio dessa galera em relação ao PT não é a política de encarceramento em massa, né? Não é a ausência de reformas estruturais, não é a ausência de uma reforma agrária mais profunda, mais ampla, não é a política de alianças, não é a ausência de um projeto de longo prazo para o desenvolvimento de forças políticas que diminuíssem a dependência do PT do tal centrão. Não são os erros do PT que essa galera critica. Essa galera critica os acertos, e é isso que me irrita. Que atrai a poupança externa e assim financie toda a nossa necessidade de infraestrutura, que é enorme. Mas não é o Estado novamente... Atrair poupança externa, isso só, repito, só acontece se o investidor olhar para o país e dizer, lá está acontecendo alguma coisa que vale a pena colocar meu dinheiro. E o que é essa coisa que vale a pena colocar meu dinheiro? É ter demanda. Ter demanda, ter mercado interno aquecido, é achar que ele pode vender aqui o que for. Agora, num país com um nível altíssimo de desemprego, com a renda do trabalhador caindo, com a moeda derretendo, os caras olham, não, só um pouquinho. Bem, aí não vou investir nada. Quando isso acontece, o Estado entra. Isso repito, todos os países do mundo fazem. Não só fizeram, como fazem. Nesse momento o Estado entra para dizer para a iniciativa privada, não, nós vamos segurar essa demanda que sumiu. Não precisam vocês ficar na preferência pela liquidez, segurando o dinheirinho de vocês ou investindo no juro. Porque nós vamos criar aqui as condições para que vocês botem o dinheirinho de vocês na economia real e lucrem. Aí o investidor olha, não, realmente, lá o governo está fazendo isso. Então eu vou lá investir. Porque senão é isso, é sair voando puxando os próprios cabelos. Investindo, porque primeiro não tem dinheiro, segundo porque é um investimento que sempre gera desperdício. Então o ideal é, vamos atrair a iniciativa privada, mas não daquela forma como a Dilma fez, quando o programa de concessão, quem estava atento à época se lembra, limitava a taxa de retorno dos investidores. Porque quem é que investia no ambiente de risco, Brasil, um país emergente, tendo a taxa de retorno limitada? Claro que aquilo só afugentou a poupança externa e de qualquer investimento privado. Então, esse investimento público... Isso é uma outra coisa que acontece no mundo todo, saca? Aí, tipo, se nós fizemos, aí é errado. É um viralatismo, sabe? É um viralatismo. E, de novo, o investimento vem igual se tiver lucro. O que vai ser medido aí é a proporção desse investimento, tá? Mas esse tipo de medida, ela também não pode vir sozinha, ela tem que vir acompanhada de estímulos no desenvolvimento do nosso potencial interno produtivo, para que a gente não fique dependente dessa poupança externa, tá?
tampouco é uma medida correta para aumentar o crescimento do Brasil, gerar crescimento, gerar produtividade, renda e emprego. Pois bem, a outra parte, que é controle de preços, que não é dito controle de preços, mas claro que está Isso ele tirou da bunda dele, controle de preços não tem no documento, tá? subentendido ou implícito aqui no que está escrito. Porque o item 42 diz o seguinte: é tarefa prioritária combater a inflação e enfrentar a carestia. Esse é... Porque vejam, por exemplo, o que é feito com o dólar é um controle de preço. E veja, é normal que se faça controle de preço. Controle de preço, galera, não significa tabelamento de preços. O que é um controle de preços? Bom, é a construção de uma política de preços da Petrobras que dê para os agentes econômicos previsibilidade dos seus gastos, que não seja uma montanha-russa, né? Sendo capaz de mitigar as mudanças no mercado internacional a partir do que a própria companhia consegue ter em lucros. Controle de preços é o que se faz em relação ao dólar, quando o governo intervém no mercado comprando ou vendendo dólares para estabilizar o preço da moeda, porque isso causa um impacto nos preços. Então, assim também se controla preços. É nesse sentido. Agora, o que ele está dizendo ali é para levar quem está assistindo a entender que o PT está prometendo tabelamento de preços. Sendo que quem falou nisso nos últimos dias foi a porra do Paulo Guedes, quando foi lá pedir para os varejistas segurarem os preços até depois da eleição. Coisa que a última vez que eu tinha visto aqui no Brasil foi na época do Sarney. Aí sim, uma época de desastre econômico completo. Que o Brasil estava quebrado. Mas eu sempre tenho que repetir, o Brasil estava quebrado porque não tinha dólar. Só nessas circunstâncias que um país quebra. Tá? Agora um país com as reservas em dólar que o PT deixou para o Bolsonaro, não está quebrado. Excelente. Quem é que não quer combater a inflação? Em particular, a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores. Claro que é ruim quando eletricidade e combustível pesam nos orçamentos, mas esse não deveria ser o critério para combate à inflação, porque isso está subentendido tentar controlar o preço de acordo com a renda do trabalhador. O ideal seria reduzir o preço desses itens tendo mais investimento, aumentando a produção de combustíveis fósseis, como petróleo, investir em refino e eletricidade também. Mas se tentarmos o que foi tentado no passado, quando a Dilma, com base na canetada, tabelou a tarifa de energia elétrica, o objetivo era ter abundância de energia elétrica num custo baixo. E o que a gente teve foi o preço tabelado, ótimo, mas cadê a energia? Não tem, simplesmente desaparece, porque esse é o efeito inevitável. Absurdo que ele tá falando, cara. Então tá dizendo que por causa do tabelamento faltou energia. Isso é mentira, cara. Até porque, veja, esse tipo de investimento, refino, extração de petróleo, geração de energia, isso não é feito pela iniciativa privada. Isso é feito rigorosamente, em quase todos os casos, no mundo todo, pelo investimento público, ou diretamente ou indiretamente. É investimento público. A iniciativa privada não investe em infraestrutura, porque demora muito a haver retorno. Não tem nada a ver. O fato de ter segurado os preços, o governo pode segurar os preços e aumentar a oferta de energia. Porque esse segurar preços para, que nem ele está dizendo que diminuíram a oferta de energia, só faria algum sentido se a oferta de energia não fosse estatal no Brasil. Sabe que então é um puta de um discurso 100% ideológico, não tem um mínimo de conexão com a realidade. Do controle de preços. Quem não sabe muito sobre essa dinâmica, eu vou colocar vídeo aqui em cima para que entenda por que controle de preços gera escassez de produtos. Mas enfim, isso é o que está subentendido, e mais uma vez no item 56, onde diz o seguinte, que ampliação de oferta de energia, aprofundando a diversificação da matriz, com expansão de fontes renováveis a preços compatíveis com a realidade brasileira. Então sim, está subentendido, infelizmente, controle de preços, que não dá certo jamais e não vai dar no Brasil, caso isso siga adiante. Não tá falado em tabelamento de preços, tá? Isso ele tá querendo dizer para enviesar o que você tá ouvindo. Tá? E é incrível o nível de desonestidade. Próximo ponto aqui, o Estado como protagonista e estatizante, está no item 57, o seguinte: será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais, para que cumpram com agilidade e dinamismo seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social do país. Perfeito. Realmente, essa é
a visão de Estado, do papel do Estado do PT, ele é o protagonista, ele que deve promover o crescimento econômico. Então isso se chama o Estado sendo o principal agente no desenvolvimento do país, só que a gente sabe que não é o Estado que promove o desenvolvimento. A gente sabe por quê. Qual o país que não se desenvolveu rigorosamente assim? A gente sabe. Não, ninguém sabe disso. Algumas pessoas mentem sobre isso e outras pessoas estão iludidas a respeito disso. Porque nenhum Estado fez diferente disso. Não é o Estado que gera riqueza, é o mercado, é a iniciativa privada. O melhor que o Estado poderia fazer é sair do lugar, sair do meio do caminho, não atrapalhar e propiciar o ambiente. Se você tira o Estado, acontece o que está acontecendo lá na Amazônia. Garimpeiros se matando. Sabe que é isso que acontece em um Estado e com propriedade privada. Saca? Se você tirar o Estado, some até a moeda. Desaparece inclusive a moeda. Acaba o capitalismo. Esses caras, eles podem comer cocô, cara. Não é possível. Que garanta a segurança jurídica e que tenha todos os incentivos para que os empreendedores, sim, invistam para criar empregos e gerar renda. Mas sim, eles vão investir com o dinheiro que eles vão cagar. Eles vão tirar dinheiro da bunda. Dinheiro não é uma boa expressão, mas a moeda. Então, eles vão tirar a moeda da bunda, então, para transformar essa moeda em dinheiro. Eles vão criar as estruturas bancárias de pesos e medidas, jurídicas, de locomoção, né, como vias públicas. Vão tirar como? Vão fazer como? Quem que vai fazer isso? O mercado vai fazer isso? Nunca fez. não é com o Estado sendo protagonista. E, obviamente, como eu digo aqui, é estatizante, porque eles se opõem fortemente à privatização em curso da Petrobras, que nem... Claro, toda a privatização é roubo. Puro e simples. Além de, via de regra, esconder os maiores esquemas de corrupção. Tá? É roubo, porque você pega um patrimônio que é público e entrega para a iniciativa privada. Por exemplo, Eletrobras, Petrobras. Você vai pegar uma estatal que detém o controle de um monopólio natural e vai transferir esse monopólio, que é um monopólio natural, portanto impossível de ser desfeito, você vai entregar para a iniciativa privada. Veja, o monopólio é ruim. Eles acontecem no capitalismo e são inevitáveis. Agora, quando esse monopólio ele é estatal, você mitiga esses problemas e ainda, se essa estatal cumprir sua função social, isso ainda pode trazer ganhos. Que é o caso da Petrobras, que sempre puxou o desenvolvimento brasileiro em pesquisa e tecnologia, sempre criou o que nós tivemos de melhor em termos de cadeia complexa produtiva. Então, a existência da Petrobras é fundamental para a nação brasileira. Não existe nenhum crime de lesa-pátria maior do que a privatização da Petrobras. O maior crime que pode existir no Brasil é a privatização de empresas como a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, que são artérias centrais para o desenvolvimento da nação. Tá? Mas veja o que ele vai falar, eu acho que essa parte ainda estava assistindo. E a Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro. Realmente, assim, é um escárnio dizer isso, a gente sabe muito bem o que aconteceu com a Petrobras. O que aconteceu com a Petrobras eu vou contar para vocês. A Petrobras saiu lá do governo FHC como uma empresinha petrolífera de menor importância para ser a maior do mundo. Saiu de uma dependência em petróleo para estar sendo protagonista, pioneira em extração de petróleo em grandes profundidades. O que o PT fez com a Petrobras é inacreditável em termos de ganho de desenvolvimento para o Brasil, geração de emprego. Em toda cidade que tinha um polo de construção de plataformas, viu uma mudança inigualável acontecer aqui. O que aconteceu com a Petrobras, que ele está falando ali, foi a queda no preço das ações, e eu vou dizer, sinceramente, eu estou cagando para isso. E a queda no preço das ações, já que a Petrobras jamais teve prejuízo operacional, ela foi em grande parte produzida por um escândalo artificialmente construído, com o lavajatismo. Então a Petrobras, no período PT, ela teve um protagonismo, e eu só tenho uma crítica. O PT deixou privatizar. Tinha que ter mantido o controle total da empresa, para evitar a farra que está acontecendo agora.
Mas, de novo, eles não criticam os erros, eles criticam os acertos. Porque para essa criatura, privatizar a Petrobras vai baixar o preço da gasolina, por exemplo. Claro, porque aí se privatizar a Petrobras, nós vamos ter concorrência no mercado de petróleo e gás. Saca? Você que está me assistindo vai poder abrir a sua empresa petrolífera. É isso. É ridículo, mas é isso. Ah, não, agora todo mundo vai poder produzir, vender, refinar. É tranquilo. É super tranquilo, não existe esse papo de monopólio natural. Os livros de macroeconomia, mesmo os liberais que falam disso, porque isso é em economia, estão errados. E quem está certo é os propagandistas liberais que falam uma asneira dessas. Entregar um monopólio natural para a iniciativa privada. Vocês vão ver o que vai acontecer com a Eletrobras. Se nós não revertermos isso, primeiro vai ter um tarifaço de energia, vai aumentar. Vai aumentar porque não tem como ter concorrência nesse setor, tá, gente? É um monopólio natural. Então vai aumentar. Né? Sem o governo para poder impedir esses aumentos, vai aumentar. E segundo, a iniciativa privada não investe em infraestrutura. 4, 5 anos está tendo apagão. A iniciativa privada é chantagista, sabe que o país não pode ficar no escuro, o Estado vai lá e vai bancar o investimento que a iniciativa privada não faz. Mas os lucros vão continuar sendo privados quando esse investimento começar a ser realizado, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Quando estava a serviço não do povo, mas sim do partido. Então, essa é a visão, não vai dar certo como já não deu, mas aqui está uma... Sabe, se já não deu, me irrita, cara, me irrita. Tinha que pegar um cara desse assim, aí, e como é que tu fala isso na frente de alguém, cara? É o tipo que nem a gente fala que é sujeito a paulada. Aí não deu certo. Caralho, aqui em São José do Norte, aqui perto, aqui no Rio Grande do Sul, teve um surto de desenvolvimento. Eu sei que na Baía de Santos também teve. Em tantos outros lugares do Brasil também tiveram. Ah, porque a corrupção, não sei o que. Claro que rolou corrupção porque o capitalismo é corrupto. E onde o capitalismo coloca os seus tentáculos, ele leva à corrupção. Agora, a corrupção que aconteceu na Petrobras e que foi novelizada, escandalizada, judicializada, ela é um grão de areia perto da corrupção que aconteceu, por exemplo, só no orçamento secreto do Bolsonaro. Que aí um engomadinho desse não fala porra nenhuma. Um dos pilares do programa de governo do PT. Próximo item, crédito público e politizado. Aqui o número 62, fortaleceremos também os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, Basa, FINEP. Em sua missão de fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental e na oferta de crédito a longo prazo e garantias em projetos estruturantes compromissados com a sustentabilidade financeira dessas operações. Massa, tipo o que a China tá fazendo, né? E que tá dando muito certo. Diga-se de passagem, é o que a Alemanha fez com seus bancos de desenvolvimento. Enfim, banco de desenvolvimento todo país rico tem. A Coreia do Sul, olha o trabalho dos bancos de desenvolvimento da Coreia do Sul, crédito subsidiado, protecionismo, política industrial, é isso, não tem como fugir disso se você quer se desenvolver dentro do capitalismo. Pois bem, a gente sabe muito bem que tipo de financiamento o BNDES fez, inclusive para ditaduras comunistas, empréstimos que nem serão... Todos esses empréstimos estão sendo pagos. O BNDES tem lucro operacional nessas transações. A galera tem que... mas o PT manda dinheiro para construir um porto em Cuba. Claro, ganhamos know-how, levamos o nosso know-how, as nossas empresas, empregamos nossa mão de obra qualificada e ainda emprestamos dinheiro a juros. Ou seja, nós lucramos com os empréstimos financeiramente, porque o BNDES, o B ali não é de bola, tá, galera? O B do BNDES é de banco, tá ligado? Banco. Vocês já viram o banco dar dinheiro pra alguém? E outra, quando a gente fala em juros subsidiados, não significa que é de graça, não. Significa que ele é abaixo do juro praticado no mercado, mas ainda assim há juro na parada. Ou seja, você empresta e recebe mais do que você emprestou. E ainda tem todo o know-how, tem todo o ganho de experiência, tem o ganho... Porque saca uma coisa... O que estava acontecendo com as nossas empreiteiras, por exemplo, é que elas estavam ganhando mercado internacional. A nossa indústria naval estava ganhando mercado internacional. E aí não pode. Porque vai concorrer com os gringos. Não. Como assim? Não, a gente tem que estar construindo esses prédiozinhos vagabundo aqui, deu pra bola. Como assim vamos estar construindo porto no Caribe? Como assim vamos estar fazendo grandes obras em África?
Como assim? Não, é isso. É isso que essa galera não tolera. Não tolera um mínimo de dignidade e soberania desse país. Pagos. Mas a verdade é que foi e novamente é um dos principais pilares do projeto de poder do PT e que não tem como dar. O projeto de poder é engraçado também, né? Todo partido tem que ter um projeto de poder, mas o que ele está falando é uma proposta de governo, vai? E que a gente nem sabe se é do PT de verdade, como eu falei lá no início. Certo, porque crédito público ele acaba sempre sendo politizado. E até aqui, abstraindo qualquer possibilidade de corrupção, não é nem esse o ponto. Eu estou dizendo que será usado para corrupção. Esqueçam isso. É simplesmente a lógica econômica. O crédito estatal, ele acaba invariavelmente sendo concedido com fins políticos. Não segue a lógica econômica. Não tem o menor cabimento afirmar isso. Não tem, porque vejo, os bancos... Vai na Caixa, vai no Banco do Brasil e tenta pegar um empréstimo e ver se vai ser fins políticos a parada. Mesmo para quem é empresário. Pode acontecer, eventualmente, uma corrupção, ela é do capitalismo, tá? Quem corrompe é sempre o setor privado que corrompe o setor público. O setor público ele é uma entidade tocada adiante por entes privados, por pessoas privadas, que são corrompidas. Então, quem corrompe o setor público é a iniciativa privada. A corrupção ela é sempre privada, nunca é pública. Sempre privada, tá? E aí você diz assim, mas não, vai acabar em dinheiro mal emprestado, não sei o que, com um chave político. Por quê? Então, assim, é só os nossos bancos que são assim, é só isso. Os bancos de desenvolvimento da Coreia do Sul, não. Lá eles conseguem criar um procedimento para concedimento de crédito baseado em critérios técnicos e no projeto de desenvolvimento e na política industrial que o país está adotando. Aí aqui não dá para fazer isso. Aqui não dá para fazer. Não, aqui a gente tem que deixar assim. A economia do Paulo Guedes, a economia tá voando, galera. A economia tá voando, olha só. Só o que tá voando é o preço dos combustíveis. É tão estúpida essa porra dessa política que o Brasil conseguiu ficar numa excrescência, galera. Em todos os sentidos, é uma coisa maluca. O juro curto do Banco Central tá maior que o juro longo. O diesel tá mais caro que a gasolina. Saca? É uma coisa assim, ó, se a gente tentar explicar o caos que os liberais estão produzindo na economia brasileira, a gente não conseguiria. Imaginar, olha, não, esses caras vão assumir e vão fazer tudo isso de merda que estão fazendo. Olha, no pior dos cenários, nós não conseguiríamos. Daquele crédito que é concedido para o pagador que tem a maior chance de repagar aquele empréstimo, que vai investir os recursos de forma eficiência e aí sim sustentável. Mas o que acontece quando o crédito é concedido por bancos estatais é simplesmente a politização do crédito e acaba tendo um grande... Isso aí é puro blá blá blá. Isso não se sustenta ao início de um escrutínio. Repito, pode haver interferência política na concessão de crédito do BNDES? Pode. Eu saio pelado, correndo, gritando, se o volume disso for maior do que 0,1%, 0,01% no total de crédito concedido pelo BNDES. É pura demagogia. Desperdício de recursos. Claro que no curtíssimo prazo até pode gerar uma pujança artificial. Crédito barato no curto prazo sempre gera isso. Mas depois de um tempo, vem a fatura e ela é sempre muito cara. E o que a gente teve no governo, especialmente final do segundo mandato do Lula, o primeiro da Dilma e o segundo também, foi um grande uso e abuso dos bancos estatais, fomentando o crédito, simplesmente tirando a iniciativa privada, escanteando os bancos privados e os bancos públicos tomando a dianteira na concessão de crédito. E o resultado foi a profunda recessão brasileira de 2014-16, ou o grande mau investimento da economia brasileira. E eu falei muito sobre esse ponto lá atrás, 2011, 12, que essa dinâmica e a tendência de o crédito sendo cada vez mais estatizado geraria efeitos muito prejudiciais na nossa economia. Mas pouca gente se atentava para isso à época. E até eu quero colocar aqui, porque eu lembro, aqui eu coloco o saldo de crédito, crescimento anual, um gráfico importante, mostrando os bancos estatais que estavam liderando a criação de crédito lá de 2000, foi desde 2009, mas especialmente a partir de 2011, até praticamente de 2016, quando entrou em território negativo, houve contração do crédito no país, estávamos já na recessão. Os bancos privados pisando no freio já a partir desse momento, e os bancos estatais liderando, e agora, a partir de 2017, vemos a cena inversa, onde os bancos privados estão liderando a concessão de crédito. Isso... E o país não está crescendo, né? A gente conseguiu, gente, de 2016 para cá, a façanha de crescer 1% o ano.
Esse é o nosso crescimento. É esse o crescimento que a iniciativa privada é capaz de produzir. Mesmo depois de uma crise. Mesmo depois da Covid, por exemplo. Vou dar um exemplo assim. O Brasil tomou um tombo em 2008, como toda a economia mundial, né, por causa da grande crise dos Estados Unidos. No ano seguinte, a recuperação da nossa economia foi, sei lá, na casa dos 8%. E isso não é nada de extraordinário, porque é o normal. Quando uma economia está bem, acontece um evento desse tipo, a tendência é que a recuperação venha forte. Nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil, depois da Covid. Veio a recuperação, veio 1%. O problema da Dilma lá não foi o crédito público. Nós tivemos ali alguns erros, uma série de erros. Tá? Um deles, por exemplo, foi no momento de economia aquecida, que a Dilma foi lá e reduziu o IPI. Então aí você teve um choque de demanda, numa demanda que já estava alta, aí explodiu a inflação. Tá? Isso é um dos erros da época. Né? Depois nós tivemos outros erros, como por exemplo, o cavalo de pau da economia, com o corte do investimento público e alguns tarifaços que vieram por pressões políticas, que também aceleraram a inflação e desaqueceram abruptamente a economia. Tivemos muitos erros, sim. Mas o erro não estava no crédito estatal. Né? Até porque isso, no Brasil, ele muda, mas não consegue mudar muito, porque há uma concentração bancária muito grande no Brasil. E se a gente juntar BNDES, Caixa e Banco do Brasil, a gente tem metade dos grandes bancos nacionais. Então é natural que, se nós botarmos o BNDES nesse cálculo, não sei se no cálculo dele o BNDES está ali, que o crédito seja liderado pelo crédito estatal. Porque é o nosso banco de desenvolvimento. Mas é assim que tem que ser. Isso é um cenário muito mais saudável para a economia e para a sustentabilidade do crescimento econômico. Isso significa que durante boa parte da década passada, o crédito total, maior parte do crédito total, estava nas mãos de bancos estatais. E é por isso que eu sempre digo que quem tem banco estatal não precisa de banco central. Porque pode estimular a economia, não via taxa de juros, mas sim usando o crédito subsidiado, lançando mão dos bancos públicos. É exatamente isso que a gente teve. Então, olhando aqui essa proporção, desde 95, a linha vermelha é a quantidade de crédito nas mãos de bancos estatais, que era a maior parte, até que houve o grande saneamento dos bancos estaduais, que foram privatizados ou liquidados, e também alguma consolidação dos bancos privados, e a maior parte do crédito, a partir de do ano 2000, passou a estar nas mãos dos bancos privados. E isso durou realmente até 2009, ou finalzinho de 2008, e aí, como resposta à crise financeira, final do segundo mandato do Lula, começaram a usar e abusar dos bancos públicos, BNDES, e começou a crescer muito o crédito público. Sabe, nesse ponto ali, 2010, 11, o Brasil estava crescendo pra burro, cara. Economia bombando, cara. Economia bombando. E aí tava ruim. A ponto de ficar acima de 56%, 7% crédito nas mãos de bancos estatais. Isso só foi reverter... Então o que eu tô querendo dizer, na época desse crescimento que ele tá falando, ele foi o melhor momento da nossa economia. Em 2018. Então, o resultado disso... Porque, por exemplo, hoje, que tá no auge do que tá, segundo ele, na mão dos bancos privados, nós estamos vivendo o pior momento da economia. A gente sabe, investimentos e desperdício e a profunda recessão que tivemos. Mas essa é a ideia. Aí, para já encerrar a parte final aqui sobre, deixa eu ver se é só o finalzinho, é aqui sobre revogação do teto fiscal, onde está no item 39, é preciso revogar... Perfeito, até porque o teto é impraticável. Qualquer governo vai furar o teto. A questão é se vai ser furado só para fazer politicagem ou se vai ser oficialmente derrubado para que a gente possa produzir políticas públicas que ajudem no desenvolvimento. Então, é outra coisa elementar. É derrubar o teto de gastos. O teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Construiremos um novo regime fiscal... Ele falou, tá ali, ele não leu, mas tá ali, ó, que é disfuncional e perdeu a credibilidade. Por quê? Porque ele é furado a torto e direito. Por quê? Porque é impraticável. O teto de gastos ele é tão mal feito que ele inviabiliza o mínimo do serviço público. Ele paralisa o Estado brasileiro. Só que não é uma questão de ter Estado mínimo, não. Se ele for praticado,
ele paralisa o Estado. Então, por isso que ele é algo que não tem credibilidade e é disfuncional. Fiscal que disponha de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que possua flexibilidade e garanta atuação anticíclica. Perfeito. Então, a palavra aqui, flexibilidade e atuação anticíclica, é a que acaba minando a credibilidade, a previsibilidade e a sustentabilidade. Não, ao contrário, cara, porque isso aí de novo, economia, né, macroeconomia 1, né? O Estado atua anticiclicamente, né? Então, por isso que tem que ter essas garantias, é o contrário. Então, se você tem isso, então você tem mais credibilidade e mais previsibilidade, né? Senão você tem o que aconteceu na política econômica do Paulo Guedes, que eu tenho certeza que ele defende. Que a gente conseguiu a façanha de ter juros a 2%, sem mudar estruturalmente nada no Brasil. Ele achou que dava botar o juro a 2%. Aí o dólar foi pra lá da puta que pariu, aí ele tocou o dólar, o juro a 13%. Saca? Isso é falta de credibilidade, isso é falta de previsibilidade. Porque na prática não tem política macroeconômica nenhuma. Nenhuma. Sabe que tudo que esses liberais acreditam é o que está sendo feito, que é basicamente nada. Faça nada. Tira as leis trabalhistas, tira o investimento público, tira as leis protecionistas, tira a política industrial. Tira. O que você tira junto com isso? O desenvolvimento, o crescimento econômico, você tira a renda, você tira o emprego, você vai tirando. E é isso que acontece. Entendeu? Então é lógico que tem que haver atuação anticíclica. Porque num ciclo de crise, de novo, gente, esses caras, eu não sei onde é que eles estavam nas últimas décadas. No ciclo de crise, o capitalista não investe. Primeiro porque ele fica mais pobre, né? Se o Estado está com dificuldades, os capitalistas também ficam mais pobres. E segundo, ele vai para a preferência pela liquidez. E dane-se, não investe. Mas essa é a ideia agora, então. A gente sabe como os governos do PT e a visão da esquerda quase nunca é de controle fiscal, é usar o gasto para assistencialismo, para inchar a máquina pública, para financiamento, para subsídio e estímulos de crédito estatal e tudo isso. Então, esse é um grande ponto de incerteza que traz para a trajetória das contas públicas, para a sustentabilidade da dívida pública, que, por sinal, cresceu bastante também por conta da pandemia, teve muito gasto depois da pandemia. A trajetória da dívida, ela não pode ficar explosiva por muito tempo. Mas, assim, montante de dívida jamais é um problema, tá? Nem porcentagem de dívida PIB. Não há um teto para isso. Pode ser 100%, 150%, 200%, 250% de dívida PIB. Não tem problema. A gente fala que a trajetória não pode se manter explosiva por muito tempo, porque se isso estiver acontecendo, é sinal de que a política econômica não está dando certo. Entende? Então, aquilo que está sendo feito em termos de gasto não está sendo bem feito. E o que a gente defende não é que não se possa gastar, mas é que esses gastos sejam bem feitos. Porque se os gastos forem bem feitos, a tendência da relação dívida-PIB é se estabilizar. Ela não precisa diminuir. Ela pode, inclusive, continuar crescendo, se não for uma curva de crescimento muito acentuada. Não tem problema nenhum, é assim no mundo inteiro. E os países vão construindo essas dívidas justamente porque essas dívidas constituem o superávit dos seus respectivos setores privados. Claro que não é exatamente assim, porque tem a relação com o estrangeiro, né? Mas, de maneira geral, a gente pode falar isso. Então, o problema não está nas contas públicas. Porque, vejam, todos os liberais fazem a mesma coisa. E não é só no Brasil esse ponto. Eles prometem austeridade fiscal para equilibrar as contas públicas. O que eles entregam? Entregaram isso com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, entregaram isso com a Margaret Thatcher na Inglaterra. Eles sempre entregam isso. Eles prometem controlar a inflação e gerar crescimento. Eles não geram crescimento, eles aumentam a inflação e eles aumentam a dívida pública. Por um motivo muito simples. Quando eles reduzem investimento, eles matam a atividade econômica e derrubam a arrecadação. Então, aquilo que eles enxugam de gastos de um lado, eles perdem de arrecadação do outro. Então, eles não conseguem equilibrar as contas públicas. Entende? O Bolsonaro, ele também está passando pelo mesmo processo. Isso não vai ficar tão evidente por causa da pandemia, mas a pandemia deixou evidente outra coisa, que foi o seguinte: baixou a arrecadação, foi pago o auxílio emergencial, houve um aumento da proporção de dívida PIB, que já começou a cair de novo, e que
não produzia inflação. Aliás, o Brasil flertou com deflação, que é um péssimo indicador econômico lá atrás. Isso só foi alterado pela desorganização das cadeias produtivas, aí sim em função da Covid-19 e agora em função da guerra na Europa. Né? Mas ela já vinha crescendo, a ordem aqui, deixa eu até colocar este na tela, vamos lá aqui, ó, o dívida pública brasileira, porque a gente tinha aqui dívida sobre PIB, que chegou de 2013, estava lá em 51%, e subiu para 75% no ano de 2018. Patamares muito tranquilos, gente, muito tranquilos. 70%, 75%, hoje em dia já é tranquilo. Tipo 50% que a gente tinha lá em 2013 é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Esse foi o enorme crescimento, o salto da dívida pública. E claro, grande parte disso foram essas políticas. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, galera, a dívida pública salta nos países que estão promovendo o catching up. Então, o salto de desenvolvimento do país vem junto com o salto da proporção de dívida PIB. Então, é normal, aquilo que aconteceu ali no período petista, não só é normal, como é desejável, vai. E é para finalizar aqui mais um ponto do teto de gastos e a questão fiscal, é que o grande descontrole fiscal que tivemos na década passada, especialmente depois do segundo mandato do governo Lula, é que gerou os desequilíbrios e contribuiu para a profunda recessão brasileira. Não tem nada a ver com desequilíbrio fiscal, tá? Não tem nada a ver com desequilíbrio fiscal. Foi uma porção de políticas macroeconômicas equivocadas, dinheiro mal gasto. E o déficit fiscal que nós tínhamos lá em 2008 até 2015, ele era mascarado por conta Porque é uma coisa maluca, a galera fala em déficit. O PT fez uma coisa errada. Ele produziu superávit fiscal durante uma década. Ou seja, ele tirou dinheiro da economia durante uma década. Ou seja, o PT fez o que os liberais falavam, que atraiu grana de fora para cá. O que, inclusive, podia, se não tivesse sido feito dessa maneira, ter produzido mais desenvolvimento. A contabilidade criativa, onde muitos desembolsos do Tesouro não eram contabilizados como gastos, mas sim como investimento ou empréstimo para o BNDES. Se considerássemos aqueles aportes no BNDES como gasto fiscal, e que era, o déficit seria muito maior. Não tem nada a ver, que isso é uma bobagem, cara. Como é que tu vai calcular um investimento como déficit? Eu fiz um gráfico, até vou colocar os artigos nos comentários. Onde... Sabe, porque quando você tem investimento, você gera um ativo, né? Você tem um passivo que tem uma contrapartida de um ativo. Então... Considerando o déficit nominal mais os aportes do BNDES, nós teríamos chego em 2008 a um déficit de quase 3%. Então, tipo assim, considerando algo que não se deve considerar, é isso que ele está dizendo aí. Saca? Isso que ele está fazendo aí é contabilidade criativa. Em 2009, 6% e não apenas 3,2%. Em 2010, 5,2% e não apenas 2,4%. Em 2011, 4% e não apenas 2,5%. 2012, 3,8%, 3,9%, 7,6% em 2014 e 9,9% em 2015. E olha que aqui não tinha nenhuma pandemia, não tinha guerra, não tinha choque de petróleo, nem nada disso. Realmente isso aqui é obra de profissional, políticas públicas equivocadas. A corrupção, agravante. Mas mesmo sem a corrupção, teríamos vivenciado essa profunda recessão brasileira. E é o ponto final que eu quero trazer agora, só para mostrar os efeitos dessas medidas. Veja só em termos de taxa de inflação. A inflação brasileira, que é a linha vermelha, a linha verde, que chegou em 2015 ou 2016, que foi a máxima então, a 10,70%. Agora estamos maior, sem dúvida, 12,13%. Mas comparando com a inflação americana, que é um bom proxy para a inflação global, naquela época estava ali em 1,28. Agora a inflação global é 8,30, a do dólar. Então, sem a inflação de agora, tem um grande... É a inflação global ou a inflação nos Estados Unidos? Né? E outra que também é o seguinte, o Biden está fazendo uma porção de barbeiragem lá para produzir essa inflação. Então, quer dizer, ele está desprezando a conjuntura, por exemplo, nos Estados Unidos, que está produzindo a inflação lá. E a conjuntura que está produzindo a inflação aqui para dizer que isso é um fenômeno global. Há sim um fenômeno global de inflação, mas a nossa é maior. Tá? A nossa é maior. E tem um agravante. Não há essa depressão no mercado consumidor no mundo inteiro. Porque o que a gente tem aqui no Brasil é um quadro de depressão econômica e inflação, que também não é verificado no resto do mundo. Componente global e não apenas brasileiro. Fazendo a diferença, a inflação brasileira menos a global, vejam o nível que chegamos em 2016, 2015. A inflação lá estava muito alta e foi feita uma barbeiragem, tá? Foi feita uma barbeiragem, que foi a redução do IPI no momento de economia aquecida. Eu não sei quem é que deu essa ideia, sabe, no governo. Eu não sei quem foi que deu essa ideia. Tipo assim, vamos bombar mais a economia
sendo que a capacidade produtiva já estava lá no talo. Era óbvio que ia acontecer isso, tá? Mas enfim. Comparável. Isso é realmente obra brasileira e não dá para culpar nenhum agente externo. Isso é culpa de política pública equivocada. E para mostrar mais uma comparação, aqui a taxa de inflação brasileira e o petróleo. Veja que naquela época tínhamos o petróleo no menor patamar desde 2004. Chegou ali o barril não tinha nada a ver com o petróleo a inflação naquela época. O Brent em $29 e a nossa inflação estava ali em 10,70, então não dá para dizer que era o petróleo também, como agora, sim, o petróleo é um dos grandes fatores da nossa inflação. E, claro, o resultado na economia brasileira, nós sabemos, tivemos ali vários trimestres de recessão, a maior recessão mais profunda, ou mais... Até vou olhar aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo aqui para vocês, mas eu vou até aumentar um pouquinho. Depois daquela partezinha amarela ali, que é a que ele está falando da profunda recessão, a gente teve as políticas liberais. Comparem com o que se teve antes, o nívelzinho do azul ali, que é o crescimento. E depois comparem com a recessão que a gente teve depois. É isso, saca? Então você não precisa muito, é só olhar para os próprios gráficos e argumentos que eles mesmos mostram. Mais longa e profunda em 100 anos. E aí tivemos taxa de desemprego que chegou em quase 14% ali em 2017. E isso sem, novamente, pandemia, sem guerra e sem choque de petróleo. Mas com uma guerra política ferrada, que a gente não pode esquecer, né? E caso nós adotemos esse programa de governo numa eventual vitória de Lula, o resultado, infelizmente, seria o mesmo. Então, eu confesso que eu... E veja, é a estratégia do PT. Dizer, olha, nós vamos fazer a mesma política econômica e o resultado vai ser o mesmo. Se tu disser isso pro povão, o povão vai dizer, pô, mano, tá aí, é aquilo que eu quero. Pô, tudo que eu quero, né? Dólar a 2,50, gasolina a 2,50, saca? Eu ia comprar um azeite no mercado, não era R$10, saca? Eu conseguia comer carne, tinha mais emprego, tinha investimento, tinha... É isso, e o PT vai jogar com isso. E se jogar com isso, tá fazendo certo. Porque mexer com o ideário do povo. Diz, olha, vai voltar o que tinha antes. E é isso que faz o Lula tá como tá nas pesquisas, porque as pessoas querem isso. O desastre liberal é tão grande que está reelegendo o Lula. Exclusivamente isso. O Lula só tem esse poder todo por causa do fracasso dos liberais. De não conseguir entregar nada melhor. Eu teria 1 milhão de críticas para fazer do governo Lula, mas eu sou obrigado a defender frente a esse tipo de liberal. Porque é isso, esses caras conseguiram entregar uma administração tão merda que o Lula, a única coisa que ele está precisando no momento é dizer, olha, nós vamos voltar para o que era antes. E o povo vai dizer, é isso que a gente quer. Vejo com muita preocupação quando o mercado financeiro, a Faria Lima, acha que, mas o Lula não vai fazer isso que ele está falando, aqui é apenas retórica, está falando para o seu eleitorado, para a sua base. Esse é o programa, mas ele não vai... E esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Que seja só retórica. A implementar. Isso é conversa para sua base. Preocupa, mas não assusta, entre aspas. Eu tenho visto Faria Lima dizer isso. Realmente... Foda-se o que a Faria Lima tá dizendo, cara. Tipo assim, se a Faria Lima quer uma coisa, faça o oposto no Brasil, né? Porque aquilo lá é o cancro, é o câncer, é a âncora do Brasil. Mínimo ingenuidade ou muita complacência. Porque se este é o programa, na melhor das hipóteses, ele não é implementado, porque o Congresso, Câmara e Senado conseguem barrar, e nós teremos uma economia que vai patinar, ficar num marasmo. Mas crescimento econômico, salto de produtividade, com esse programa é impossível. E, na pior das hipóteses, é uma reprise do que já tivemos com Lula 1 e 2. Cara, deve estar sendo tribom esse salto de produtividade da era liberal no Brasil, né, cara? Deve estar sendo bom, né, cara? Eu imagino quão produtivo um entregador do iFood consegue ser, né? Um motorista do Uber, né? 1 e 2. E desta vez nós não temos o crescimento chinês, porque a China está desacelerando e lidando com seus próprios problemas internos. Cara, a China não cresce mais 12, 15%, 10%. Ela tá crescendo 7, 8 só. Bolha imobiliária, de bolha de crédito. Desta vez tampouco a capital vai falir. A bolha vai falir, cara. A China vai quebrar amanhã. China quebra amanhã. Hã?
Cara, isso não tem não tem a menor conexão com a barato no realidade. exterior, como vigorou na última década, e agora estamos vendo o Federal Reserve subindo os juros num grande ciclo de aperto monetário. Petróleo está em alta e com perspectiva de permanecer elevado por conta de Petróleo em alta, a gente tem que pensar, porra, que bom, né, cara? É só a gente usar a Petrobras e canalizar esses recursos pro Brasil, né? Tipo, o petróleo tá em alta, a Venezuela já tá saindo da crise, né? Vai ficar em alta, resolve os problemas da Venezuela. Aí o Brasil é riquíssimo em petróleo, não, nós vamos vender a Petrobras. Porque todo mundo vai virar dono de petroleira no Brasil. Para ter concorrência, saca? Porque o mercado de petróleo e gás é que nem o mercado de bananas. É concorrência perfeita. Saca? É isso, os agentes vão entrar, vão disputar no mercado e o preço vai baixar pra gente. Assim que se privatizar a Petrobras e acabar o monopólio do petróleo. É isso. Então nós não vamos fazer que nem os países produtores de petróleo, utilizar a alta do petróleo para se desenvolver. Não, nós vamos privatizar. Porque aí nós vamos dinamizar o mercado, nós vamos flexibilizar o mercado, nós vamos dar mais previsibilidade, segurança e concorrência. restrição de oferta na produção de combustíveis fósseis. Então, o cenário externo está bem desafiador e não vai ajudar o Brasil. Agora, esse programa de governo do PT é o receituário do atraso, do retrocesso, e se implementado na íntegra, vai quebrar o Brasil. De novo. Vai quebrar o Brasil de novo. Eu acho legal, o Brasil estava quebrado. Esse Brasil quebrado do PT é o que está salvando o Brasil liberal do Temer para cá, principalmente do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Porque esse Brasil quebrado do PT deixou 400 e não sei quantos bilhões de dólares em reserva. Eu queria entender esse conceito de país quebrado com 400 bilhões de reservas em dólar. Eu queria entender, eu queria conseguir compreender esse conceito de país quebrado, né, com esse tanto de reservas aí. Vocês já viram as reservas dos outros países? Já compararam? Inclusive, alguns economistas sugerem que essas reservas são muito altas, que isso pode gerar um custo de carregamento, porque é dólar demais. Mas esse é o Brasil quebrado do PT. Vai quebrar de novo o Brasil. Nós vamos ter de novo aí uma taxa de 5, 6, 7% contínua por 4, 5 anos. Nós vamos ter de novo aí 5, 6% de desemprego. É isso que vai acontecer de novo no Brasil. É isso que vai acontecer. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Deu. Terminamos. Chegamos ao fim desta tortura. Olha, foi difícil. Olha, até que eu tentei manter a calma. Não sei se vocês perceberam, mas eu tentei manter a calma. Que, como eu disse, é hoje na força do ódio, né? Mas é isso, galera. Assim, mas valeu pra eu mostrar aqui mais uma vez o mundo da fantasia que os liberais vivem. E é um terrorismo, saca? Eles usam desse terrorismo, fazem terrorismo com base em mentira. Então é terrorismo com base em mentira. O discurso liberal é terrorismo com base em mentira. Na minha frente não deixe mais se criar. Apareceu pra mim falando discursinho, papapá, eu pergunto, qual país se desenvolveu assim? Ah, tá, não, mentira, não se desenvolveu assim. O livro do Rajon Cheng lá, ele tem verbetes quase, é pequenininho. É pequenininho, é uma leiturinha de bolso. Mas já ajuda a desmentir esses liberais, porque já explica. Tem outros materiais melhores, mas se você tem preguiça, pode ser o Chutando a Escada. Já basta para fazer esses liberais engolirem esse discurso com farinha. Já basta.